O filme animado Predator Killer of Killers termina com uma cena que pode ser a mais importante da franquia Predador até agora, e eu não estou exagerando. Nos últimos segundos, o diretor Dan alterou elementos de Prey, que aliás também foi o seu filme, para criar possibilidades realmente emocionantes para o futuro. Um futuro no qual muitos personagens dos filmes anteriores poderiam retornar. Claro que eu estou falando sobre aqueles casos de troféus criogênicos cheios de rostos familiares, uma arena intergaláctica de gladiadores e uma dica de que Dutch, Arnold Schwarzenegger, finalmente poderia fazer o seu retorno. Então descubra o que o diretor revelou sobre a cena pós-créditos, enquanto também explora o que a cena mostra e por que ela é importante e como coloca a Prey dentro da linha do tempo da franquia Predador de maneira incrível. Olá, eu sou Minão e você está no canal Na Sua Tela. Bora embarcar nessa jornada comigo e bora pro vídeo! Um armazém de milhares de criopods e um rosto familiar. Após a história principal de Killers of Killers, os créditos mostram um enorme armazém de criopods cheios de guerreiros capturados. E ao longo da animação, vimos 3 lutadores de diferentes épocas sobreviverem aos seus respectivos encontros com os predadores. Esses eram um guerreiro viking, um samurai treinado por um shinobi e um piloto da Segunda Guerra Mundial. Mas os encontros deles com os caçadores não terminaram com a morte do respectivo predador. Assim que venceram, os predadores retornaram para pegá-los. Dan até mesmo deu o nome de Warehouse para o filme durante a produção, o que foi referência ao final de Riders of the Lost Ark, exceto que, em vez da arca, este armazém guarda humanos congelados. Na cena pós-crédito, seguimos uma sobrevivente, a viking chamada Ursa, sendo escoltada por esse enorme cofre de pods. Dentro de cada uma dessas células congeladas está alguém que conseguiu matar um predador no passado. E a câmera passa por alguns matadores de predadores. E havia esse alienígena estranho de múltiplos braços que acredita ser uma espécie de predador homework, conhecido por ser inimigo natural dos predadores. Depois havia humanos de cabelo cortado, que poderia ser qualquer um dos caras que vimos nos filmes passados. Estou descartando Mike Harrigan, porque Danny Glover está bem velho para fazer esse tipo de coisa. Não estou descartando nenhum dos outros, incluindo McKenna ou Royce. Por último, um desses pods tinha um rosto familiar, que é a Naru, que fez parte do filme Prey de 2022. É mostrada inconsciente em um pod de êxtase e que confirma a sua história, que não terminou felizmente quanto pensamos. Em Prey, Naru derrotou o Yautja, o predador selvagem, o predador feral, e conquistou uma vitória difícil para sua tribo Comanche. Mas a cena pós-crédito revela que depois que os predadores voltaram para ela e a pegaram, colocando ela em congelamento junto com os outros sobreviventes troféus. Isso reconfigura o final esperançoso de Prey para algo muito mais sombrio e dá uma credibilidade ao que vimos na arte final de Prey, onde as naves dos predadores descem sobre a vila de Naru e achamos que estavam vindo, sei lá, para uma outra luta, ou talvez seja para apenas dar algum presente para ela por ela ter vencido um predador. Não, eles não estavam ali para pegar o que não estava lá. Uma coisa que confundiu as pessoas foi que como Naru poderia existir ao lado de pessoas que nasceram centenas de anos antes ou depois dela. Mas o diretor Dan foi muito claro sobre como isso funciona. Ele explicou que houve uma viagem no tempo, apesar de guerreiros de diferentes séculos agora estarem lado a lado, os predadores retiraram as pessoas de sua época e a colocaram em uma câmara criogênica até escolherem o dia de que fossem descongelados para o entretenimento gladiatorial. A implicação dessa revelação é enorme para a mitologia de Predador. Ela confirma que qualquer um que consiga matar um predador se torna um alvo de abdução, provavelmente logo após a sua grande vitória. Os Yautja não estão satisfeitos em lamber suas feridas e seguir em frente. Então eles voltam com força para capturar esses guerreiros de elite
que os derrotaram. Na verdade, o Codex Yautia 052274, que aparece no início do filme, pede ao predador para ir entre as estrelas e buscar a presa mais forte. E são essas presas que serão um troféu. Não suas cabeças, nem suas espinhas ou crânios, mas essas presas mais fortes. Então faz todo sentido que os predadores tenham ido a vários planetas através de diferentes linhas do tempo para obter esses troféus. Killer of Killers mostra isso acontecendo com os seus 3 protagonistas originais. E a única coisa que pode ser deduzida nisso é que isso aconteceu com outros personagens familiares do passado da franquia também. De fato, Dan, em uma entrevista à Polygon, afirmou explicitamente, e eu cito: certamente Arnold, com muitos outros, foi um sobrevivente em sua história. E alguém facilmente imaginaria ele lá em criogenia, junto com qualquer outro campeão da Terra ou de outros planetas. Se você pensar bem, se Naru acabou em um desses pods, por que não outros? A cena do armazém é basicamente a versão Predador de uma lista de estrelas. Dan até brincou dizendo que parecia o final de Riders, quando mostram esse enorme arquivo secreto. O primeiro humano a derrotar um predador na tela pode ser um desses picolés, né? Entre aspas, em um pod, esperando para que ele seja descongelado. E Dante não estaria sozinho. Como mencionei antes, podemos imaginar Isabelle, Royce, Alexa ou até mesmo os amigos de Royce. Mesmo que Dutch faça uma aparição em algum filme como mentor ou algo assim, mesmo assim seria insano. Dito isso, nenhum nome específico além de Naru foi confirmado na tela, mas isso não impediu os fãs, com os seus olhinhos de águias, de já vasculharem a cena das câmaras criogênicas em busca de pistas. Em um clique rápido e você perde. O filme mostra um homem misterioso em um tubo criogênico. Esse cara parece ter um físico musculoso e uma construção militar. Não é explicitamente declarado, já que a cena não tem diálogos nem etiquetas de nome nos pods, mas a semelhança e o contexto fazem pessoas como você, eu e outros fãs teorizarem que Dante realmente aparece, ainda que brevemente, como um dos campeões que foram capturados, formando uma equipe de campeões para os futuros filmes de Predador, reunindo os caçadores de predadores da história em um único lugar. Killer of Killers basicamente prepara para um evento de crossover no estilo Avengers. Será? Essa equipe seria composta pelos guerreiros mais fortes de cada era, e em Killer of Killers já vemos o começo desse conceito de certa forma. Veja, em vez de seguir regras dos predadores e eliminar uns aos outros, os 3 novos protagonistas de diferentes séculos se unem na arena. Apesar das barreiras linguísticas e de seus passados radicalmente diferentes, a Ursa, o Kenji e o Torres cooperam e até conseguem escapar. Eles também escapam ali do King Predador, que deveria ser o mais durão dos predadores ali. E isso prova que esses campeões são mais ainda formidáveis juntos. Agora imagine levar a ideia ainda mais longe. A cena pós-crédito sugere que há todo um cofre cheio de campeões esperando para serem despertados. E se uma sequência abrisse esses pods, e poderemos ver a colaboração de todos os lutadores lendários de Predador de todas as partes da franquia, ou devo dizer, de todos os cantos da maldita galáxia. E Dan sabe disso. Ele sabe que a coisa mais legal sobre Killer of Killers é que abre a porta para contar esses tipos de histórias em diferentes eras, em diferentes lugares e em diferentes planetas, mas também para as futuras aventuras desses heróis e com quem nós nos conectamos ao longo da franquia. Agora há pouco eu disse que o Danny Glover poderia estar velho demais para isso. Danny Glover diz aqui: estou velho demais para essa merda, mas Killer of Killers supera até esses obstáculos reais como a idade dos atores. Ou seja, quem sabe ele não vem aí. Vamos ver. Muitos desses personagens vêm de filmes mais antigos, seus atores envelheceram, seguiram em frente, mas usando animação, dispositivos inteligentes, como atores mais velhos, servindo como mentores veteranos, a franquia pode trazê-los de volta sem perder o ritmo. Hoje, Arnold Schwarzenegger tem 77 anos e poderia facilmente dublar o Dutch animado. Ainda o major das forças especiais de 30 e poucos anos
saindo diretamente de 1987. Em vez de tentar rejuvenescer o personagem com CGI ou explicar as décadas de envelhecimento, o meio de animação e o dispositivo do sono criogênico são as combinações perfeitas para reviver os personagens clássicos em sua melhor forma. E se for desejado um live action, a história poderia simplesmente dizer que Dutch acordou mais velho, dado que Schwarzenegger ainda está em ótima forma fazendo filmes de ação ativamente, e não é algo fora de questão para ele. Embora isso não possa ser verdade na parte do Danny Glover, mas já para o Schwarzenegger retornando como Dutch, não fica fora de questão. Schwarzenegger ele até recusou aparições em filmes posteriores, embora ele tenha emprestado a sua voz para Dutch em um jogo do Predador Hunting Grounds de 2020. Agora em Killer of Killers, pode finalmente ter dado a Dutch uma possível chance de voltar à ação. Quem sabe agora Schwarzenegger reconsidere retornar à franquia, já que ele já ajudou a iniciar essa franquia, estabelecendo a primeira vitória de um humano sobre um predador lá em 87. O filme ele oferece uma explicação dentro do universo para o sumiço de Dutch. Dan certamente não esconde essa possibilidade, e na entrevista que eu havia comentado, ele enfatizou que o final do filme poderia ter feito o trabalho preliminar para o retorno de Schwarzenegger. Ele até mencionou que Schwarzenegger, ao discutir a questão dos criopods, ele enfatizou o fato de que Dutch foi um sobrevivente, algo que podemos facilmente imaginar. E ao contrário das tentativas anteriores de trazer Schwarzenegger de volta, desta vez a lógica criativa está realmente do lado do cineasta. Eles não precisam criar uma história forçada para o Dutch se encontrassem uma nova caçada de predador por coincidência ou alterar a sua história. Agora isso levanta a óbvia questão de como seria o retorno de Dutch. Existem algumas opções, como uma delas é a animação com a voz emprestada de Schwarzenegger, a outra é uma sequência animada do Killers of Killers, ou um spin-off que começa com o Dutch sendo descongelado para uma luta mais uma vez. Isso permitiria que o personagem fosse como ele era em 1987, musculoso em sua melhor forma, sem a necessidade de um CGI para rejuvenescer o ator. Outra opção seria a aparição em live action de um filme conectado como o próximo Predador, no caso o Badlands. Já Dutch provavelmente estaria muito mais velho, e se fosse revivido na linha do tempo atual, ele teria 77 anos, e Arnold está aceitando papéis de ação. Por exemplo, ele está numa série de comédia que chama-se Fubar lá na Netflix. O homem está muito longe de se aposentar, e ele pode ter dito que estava em outra franquia, mas talvez ele volte para essa. A simples ideia já me deixa completamente empolgado, galera. Então sim, quer vejamos Dutch quebrando o maldito Criopod ou Naru e se unindo às forças numa sequência futura. E ainda temos que esperar para ver, e estamos ansiosos para isso. No entanto, galera, o que é certo é que na próxima vez que a tela escurecer no final de um filme Predador, você e eu certamente vamos ficar até o final dos créditos. E a caçada está muito longe de terminar. E agora sabemos que Killer of Killers pode retornar para uma possível sequência, e como nosso querido Dutch mesmo diria, se sangra, podemos matá-lo. Mas se você matar, esteja preparado para ser abduzido pelos predadores para a segunda rodada. O jogo está lançado, meus amigos.